Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel, Hoje teremos um papo muito gostoso. A gente tá com uma convidada, assim, maravilhosa. A gente já tava dando umas risadas antes de começar. Quem tá com a gente? Ela é escritora. Até quero aqui compartilhar que a gente vai conversar horrores, que eu adoro escritora, apresentadora e empreendedora também. Luana, bem-vinda ao PowerCast. Obrigada. Gente, que delícia estar aqui com vocês. É muito power. Muito power pra Obrigada. mim. A gente também ama mulheres de grandes lideranças pra gente mudar sempre, né? E inspirar pra quem tá assistindo aqui pra ver cada vez mais, né, nesse movimento maravilhoso que é empreender também. Exatamente. Lu, a gente quer explorar muitas coisas com você. Acho que é muito legal a gente ter você aqui também pra trazer essa parte de conscientização, né? O nosso público empreendedor. Acho que tem que aprender muita coisa pra poder aplicar dentro das empresas. Então eu queria que você contasse um pouco sua história, como que você começou lá atrás, de onde veio também essa questão de empreender, de trazer essa conscientização para as empresas, para a gente poder mergulhar nesse universo. Com certeza. Acho que a gente aqui tem muito em comum, né? Somos mulheres empreendedoras, movimentando estruturas, né? E a criação do IDBR, do Instituto de Identidade do Brasil, vem muito daí. Eu costumo dizer que o IDBR nasceu para a gente poder transformar não em sim. E eu acho que toda pessoa empreendedora também tem esse viés, né? E esse não em si tem a ver, obviamente, no nosso caso, em fazer com que todas as identidades, né? IDBR vem de Identidades do Brasil, todas as identidades pudessem navegar no mercado de trabalho sem medo de pertencer a esse espaço e com possibilidade de ter o seu pleno potencial aproveitado. Porque quando a gente pensa hoje no mercado de trabalho brasileiro, só uma pequena parcela das pessoas podem, digamos assim, ter o seu pleno potencial aproveitado, né? Então, se você gosta de fazer alguma coisa, meio aquela coisa meio ikigai, né? Gostar de fazer alguma coisa versus o que o mercado está precisando e você poder conciliar essas duas coisas, isso é um must, só que a grande parte das pessoas não consegue chegar nesse patamar. E aí, quando você vai fazendo recortes dentro dessas identidades, você vai percebendo que algumas delas vão ficando para trás historicamente. Então, a gente está falando aí de um grande grupo de mulheres, de um grande grupo de pessoas não brancas, especialmente pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas da população LGBTQIAPN+. Então, olhar para esse mercado de trabalho e ver o quanto de potencial a gente está perdendo e a gente poder enxergar a oportunidade de fazer com que esse mercado de trabalho consiga se reinventar e fazer com que mais pessoas tenham o seu pleno potencial aproveitado, é exatamente aquilo que me move, digamos assim, né? E eu aprendi isso no dia a dia, com nada mais, nada menos que minha mãe e minha avó, né, as donas Anas. Minha mãe se chama Ana, minha avó se chama Ana, eu me chamo Luana por causa da junção de Luiz e Ana. É isso, né? Mais uma mistura brasileira, né, de associação de nomes de pai e mãe. E aí... E seu nome ficou lindo, tá? Ai, obrigada. Né? Pelo menos, né, não foi tão inventivo, mas a associação acho que deu certo, eu gosto muito do nome. E aí, as Anas me ensinaram que eu precisava correr atrás do sim, que o não já era dado, né? Especialmente para mulheres negras periféricas, e elas sabiam que não tinham tido seu potencial plenamente aproveitado, né? Minha avó, ela foi cozinheira de um grande hospital público, minha mãe foi técnica de enfermagem, as duas hoje já são aposentadas, e elas sempre queriam mais, só que sabiam que as estruturas não permitiam elas avançarem, elas não tinham convívio suficiente ou a informação suficiente, no caso da minha mãe, por exemplo, que foi técnica de enfermagem, para se tornar médica. O sonho dela era ser médica, mas ao longo do trajeto dela, esse sonho foi se perdendo, porque não tinham médicas negras, porque ela não sabia como fazer, porque a informação não chegava, e aos poucos ela também foi internalizando que ela não podia. Então, todo esse percurso fez com que elas acumulassem muita força, muito potencial, mas não necessariamente conseguissem ter tido a oportunidade de ter esse potencial aproveitado no mercado de trabalho. Então, quando elas vêm para mim, elas me dizem: você precisa fazer diferente. Você precisa aprender a navegar nessa estrutura para você conseguir ser aquilo que você desejar ser e não aquilo que te impuserem. Então, essas Anas me ensinaram a transformar não em si, me ensinaram a transformar um ecossistema de muitas negações, né? Então, de poder realizar o seu sonho, o seu desejo de trabalhar com aquilo que você gosta, em sim eu posso. E aí,
Esse sim eu posso, é uma construção coletiva, não é uma construção individual da Luana. É óbvio que tem muito empreendimento pessoal nisso, né? Tem muito esforço pessoal, tem muito acordar cedo. Acordei cedo para estar aqui também com vocês. E acho incrível a gente poder se esforçar e conseguir chegar num lugar onde a gente quer estar. Eu quero estar aqui. Mas esse esforço não é individual. Faz parte de um esforço coletivo. Por exemplo, políticas públicas. Quando a gente está falando sobre cotas, quando a gente está falando sobre bolsa de permanência estudantil. Tudo isso eu tive e foi graças a isso que eu pude ter a possibilidade de poder exercer meu pleno talento e abrir um empreendimento como o IDBR, que possibilitaria outras pessoas de também ter seus talentos plenamente aproveitados. Então hoje a gente educa as empresas, a gente leva educação antirracista, educação pela inclusão para mais de 700 mil pessoas dentro das empresas, para fazer com que essas políticas afirmativas elas façam parte da cultura das empresas e que elas sejam mais intencionais em olhar para públicos subrepresentados e falar, ali tem potencial e eu quero abrir a porta para essa pessoa. Então não é uma questão de você só educar a pessoa, mas de educar o tomador de decisão a entender que ele pode estar perdendo potencial em várias pessoas, em estratégias de marketing de produto, em estratégias de narrativas. Então, não é uma educação só para aquela pessoa negra, indígena, periférica, acreditar que essa pessoa não tem formação suficiente, mas a formação também é para o tomador de decisão para que ele olhe de modo mais intencional esse cenário. Então, é isso que a gente faz. E essas foram as motivações ao longo do caminho. Eita, como habla, né? Adoro. Eu tô encantada. Até porque eu acho assim que quando você conta a sua história, você consegue fazer com que outras pessoas se inspirem em você e também queiram fazer. Porque eu acho que às vezes as pessoas, elas não sabem por onde começar. Né? Passam muitas pessoas aqui que ensinam caminhos que as pessoas falam, putz, eu vou por esse caminho. Porque querendo ou não, a gente tem ainda um país com informações que hoje eu acho que é mais fácil do que antigamente não tinha, né? Tipo, como que eu vou abrir um negócio? Como é que eu faço tal coisa? Por que caminho que eu vou? Até queria que você contasse um pouquinho mais do início da sua trajetória. Como que foi pra você iniciar até você estar até aqui agora? Pra gente começar a entrar nas perguntas. Total. Eu costumo dizer que eu não queria empreender. Tá? E eu acho que é muito legal ter esse papo reto, porque a gente não pode romantizar o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo feminino, que na maior parte, no Brasil, é um empreendedorismo de necessidade. Ou a mulher é mãe, foi demitida e precisa começar a empreender porque a empresa não absorveu por ser mãe. Ou a pessoa é PCD e teve a sua carreira, por exemplo, estancada, e aí ela precisou sair daquele emprego para conseguir ter seu potencial plenamente aproveitado. No meu caso, eu queria ter um emprego numa empresa já estabilizada e era para isso que eu estudei comunicação na faculdade. Só que, ao entrar em algumas empresas naquele momento, como estagiária, eu não me via naquele espaço. E eu olhava e as minhas amigas, né, de convívio eram as faxineiras, eram as pessoas que serviam. E eu falava, gente, por que as mulheres como eu aqui estão vestindo uniforme? E aquilo me incomodava profundamente. E não era em uma empresa. Era em uma, era em duas, era em três. Então eu percebi que era estrutural. Então, aquilo foi a minha primeira semente para empreender. Porque eu percebi que naquele momento, acho que hoje o contexto é diferente. Acho que hoje há mais empresas engajadas. Até porque a gente também está fazendo esse processo com elas. Não é automático. Mas eu percebi, eu tenho algo para aportar de diferente no mundo e eu não tô conseguindo fazer isso dentro de uma empresa. Acho que essa foi a semente. E aí, depois veio o como, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo essa semente, esse desejo, em algo estruturado? E aí, eu acho que é aí que mora o segredo e a possibilidade de construir algo que seja um pouco mais sólido. Porque quando você empreende por necessidade, muitas vezes você só se lança. Eu planejei essa transição. E eu acho que o planejamento, estava até ouvindo o podcast da Luísa Brasil, que eu amo, maravilhosa. Um beijo, Luísa, te amo. Teve muito planejamento nisso, então eu pegava parte do meu salário, guardava ali para conseguir, ao entender que o empreendimento ele não vira de uma hora para outra, demora um tempo até as pessoas te conhecerem, até você construir seu capital social, político, financeiro, etc, né? Todos esses capitais para você conseguir rampar o seu negócio, fazer com que ele de fato sobreviva e te traga de volta um retorno. Então eu economizei,
eu comecei a procurar modelos de negócios possíveis para, bom, se eu quero falar sobre identidades no mundo do trabalho, se eu quero falar sobre questões raciais e como eu posso fazer com que, apoiar com que mais pessoas negras, indígenas, que hoje estão aqui usando uniforme, porque muitas vezes não tiveram outra opção, como é que essas pessoas e as próximas gerações vão poder transitar e ter um leque mais ilimitado de possibilidades, que o problema não é servir café, o problema é só poder servir o café, que eu acho que é super importante. Porque tem gente que serve café e eu amo servir café e tá tudo bem. E tá tudo bem, ou tipo, cara, foi uma escolha de vida, ou enfim, mas ao mesmo tempo você vê que muitas dessas pessoas acabam escolhendo isso também por conta da limitação que lhes foi imposta, mas não é a questão do título da profissão em si, mas é a questão das limitações que nos são impostas. Concordo. É como quando a gente fala, tipo, secretária, e aí não existe a palavra secretário, ou babá, e você já infere que é uma mulher, né? Então, é a mesma coisa quando a gente pensa em tia do café ou a faxineira. Hoje você vai num clube em São Paulo, você vai ver pessoas lá vestidas de branco que são mulheres pretas. E aquilo, essa imagem, até hoje não me desce, né? É a continuidade do racismo estrutural. Então, quando eu olhava aquilo, essa foi a semente. Aí depois eu fui buscar modelos de negócio. Como é que eu vou falar sobre um assunto tão árido, que as pessoas não querem falar, de uma forma rentável? Que eu acho que era isso, né? No meu caso, eu precisei passar por esse caminho. Então, eu tinha um assunto, eu tinha como eu vou falar sobre esse assunto e como eu vou monetizar para conseguir fazer com que seja algo sustentável. Então, o caminho foi, eu decidi fazer um mestrado sobre relações étnico-raciais, o que para mim foi um grande diferencial, porque muitas vezes a gente tem a vontade de falar e a gente tem a nossa experiência, né, o empirismo, né, o dia a dia, mas eu achava que eu podia aperfeiçoar um pouco mais o conteúdo. Eu já tinha feito um curso de raça, etnia e mídia nos Estados Unidos, mas eu achava que essa era uma visão muito estadunidense, então fiz um mestrado aqui no Brasil para falar sobre relações de raça e gênero. E esse mestrado me deu um arcabouço teórico importante para eu construir ali teorias que embasariam a consultoria para as empresas, né? E aí, uma vez tendo um pouco mais de embasamento teórico sobre isso, eu fui procurar modelos possíveis. E aí que vem uma coisa interessante também. Eu abro uma empresa ou eu abro uma organização sem fins lucrativos? E aí, para abrir uma empresa naquele momento, isso eu tô falando de 2013, 14, 15... eu precisava ter uma quantia em dinheiro, né? Pra abrir ali uma Eireli, alguma coisa assim. E eu falava, gente, mas eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro suficiente aqui, o mínimo necessário, não sei quanto era na época, 90 mil, etc. Eu não tinha esse dinheiro para abrir uma empresa, para startar aquilo. E eu falei, bom, tô falando sobre uma causa, algo que vai impactar a sociedade de modo geral, então vou tentar abrir uma organização sem fins lucrativos. Mas ainda assim, eu também não tinha dinheiro para pagar os advogados, para escrever o estatuto, etc, etc. E foi daí que eu participei de um programa de mentoria, era um laboratório de startup chamado Shell Iniciativa Jovem. Nesse laboratório, eu consegui não só pessoas para adaptar com modelos de negócios possíveis, mas também uma mentora, que eu não esqueço até hoje, o nome dela é Leila Vélez. Ela foi fundadora do Beleza Natural, junto com a Zica. E ela falou pra mim, ela me deu vários conselhos. Ela falou assim, Luana, você é uma consultora nata, você consegue falar com as pessoas de modo fácil, você consegue fazer com que as pessoas consigam repensar seus pontos de vista. Eu acho que você deveria abrir uma consultoria, mas que tivesse ali acoplada a uma organização, a princípio sem fins lucrativos. Fantástico. E tal. Fantástico. Ela me deu ali meio que o caminho jurídico para fazer isso acontecer, para ter um formato. E ela me conectou com outras mulheres, porque aí que também vem a questão, né? Porque você não pode ficar sozinho nessa jornada empreendedora. E aí ela me conectou com a Sônia Reis, que já passou por aqui, maravilhosa. Um beijo, Sônia, minha grande amiga até hoje. E a Sônia me conectou com a Luísa Helena Trajano. Que é outra maravilhosa.
E aí eu conversei com ela sobre esse desejo de transformar, né, um trabalho acadêmico, que naquela época já era um trabalho acadêmico da minha tese de mestrado, da minha dissertação de mestrado. Eu já tinha começado também outros tópicos antes, enfim, do mestrado em relação à questão racial no Brasil, então já tinha ali um arcabouço teórico importante que eu queria transformar em algo prático. E aí a Luísa me apresentou a outras mulheres, e aí foi aquela rede tomando corpo, né? E eu consegui advogados na época que conseguiram fazer para mim um estatuto do Instituto Pro Bono. E ali nasceu o Instituto Identidades do Brasil. Então, assim, dessa narrativa eu tiro pelo menos 3 lições. Uma preparação técnica importante, não tem muito de onde fugir. Conexão e convívio com pessoas fora da sua bolha, porque a gente muitas vezes menospreza isso, né, achando que só a parte técnica vai te levar adiante, e não é só isso. Você precisa conhecer e conviver com pessoas que podem te abrir portas. E no Brasil, infelizmente, mulheres negras e indígenas não necessariamente convivem com outras pessoas que têm o poder da caneta, e é isso que torna a nossa pauta tão difícil ainda. A gente acha que faz, mas não faz. E aí a gente tá aqui para trazer luz a esse assunto. Sim. Agora, Lu, eu tenho uma curiosidade, de alguém de fora enxergando essa situação, que eu queria que você trouxesse pra gente como que tá esse panorama, porque você atua dentro das empresas, né, trazendo essa conscientização, pra dar essa abertura, só que eu entendo que é uma coisa estrutural, né? Com certeza. Então, como que você faz pra, digamos assim, ativar todos os pontos desse trajeto? Porque tem que começar lá atrás, né? Às vezes uma criança dela entender que ela pode estudar em tal lugar, que ela tem essa possibilidade, pra daí chegar na ponta que é a empresa de abrir as portas pra ela, digamos assim. Como que você atua em todo esse trajeto? Não sei se ficou claro. Super nítido pra mim. Eu acho que a gente atua muito em ecossistema, né? O IDBR, ele tem 3 pilares: empregabilidade, educação e engajamento. No pilar de empregabilidade, a gente fala com as empresas. No pilar de educação, a gente fala com as escolas e com os alunos. No pilar de engajamento, a gente fala com a sociedade civil como um todo. Então, onde a gente tem um prêmio, tem campanhas. Então, de maneira proposital, a gente atua em pontas diferentes, né? Tem um sociólogo que eu amo de paixão, que é o Kabengele Munanga. Um beijo, Kabengele. Solta beijo pra todo mundo, sou beijoqueira. Tipo Maia. Próxima vez que você for no podcast, eu quero que você mande beijo pra gente, tá? A gente quer ver lá e você mesmo. Power, beijo. Tipo assim, eu sou libriana. Beijoqueira, adoro. Sou muito beijoqueira. Tava recentemente com a Xuxa, que é madrinha da nossa inteligência artificial. Eu falei, um beijo pra você. Adorei. Aquele sonho de criança. Muitos beijos. Então, um beijo pro Kabengele Munanga, que falou justamente essa questão do quanto o racismo é estrutural e multidimensional. Então não tem como você atacar um problema que é tão amplo sem enxergar que tem múltiplas formas de atacar o problema. E existem muitas pessoas, muitos stakeholders, né, envolvidos nesse problema. Então eu preciso desde falar com a criança que está ali na escola, o professor, o C-level e a sociedade civil, a dona de casa ou o dono de casa que estão olhando uma TV todos os dias depois de um dia de trabalho. Então a gente elencou ali, mapeamos quais os stakeholders chaves que a gente precisava disseminar algum tipo de mensagem. No caso das empresas, pensando que a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? A gente fala muito com os C-levels. Então a gente está falando ali com as diretorias, com os conselhos, que são pontos importantes na tomada de decisão. São os únicos? Não. Mas são aqueles que vão ter o poder de assinar e falar assim, vamos começar um programa de diversidade e inclusão, vamos investir nisso. Inclusive, eu acho que um dos grandes legados do IDBR, pensando em quando o IDBR começa 8 anos atrás e agora, é ver as empresas botando a mão no bolso para falar sobre essas questões. Porque antes era, vamos pagar um Uber, vamos pagar um copo d'água. E não é sobre isso. Só se muda algo estrutural investindo sobre o tema, né? Sobre o tema de raça, de gênero. Enfim, a gente investe, por exemplo, para fazer um e-commerce, para você investir na sua estratégia de digital, para você alcançar mais pessoas nas redes sociais. Se você quer atingir um público, seja para sua estratégia de marketing, de gestão de pessoas ou qualquer outro ponto em relação à população negra, indígena, PCD, etc., você também precisa investir. Então, a gente foi virando a chave das empresas não é um Uber que você tem que pagar, querida, querido.
Você precisa investir parte do dinheiro da sua estratégia para fazer isso acontecer. Então, esse é o legado que o IDBR foi construindo, até pensando na pergunta que a gente fez para parceiros, né? Onde você acha que a gente mais contribuiu ao longo desses anos? Foi, fazer com que essas pessoas colocassem a mão no bolso, especialmente mobilizando C-levels, né? Que é a alta gestão da empresa, a pensar sobre o assunto, a colocar esse assunto na mesa, a colocar esse assunto na reunião de diretoria, na reunião de conselho, porque esses assuntos antes não estavam presentes sequer, né? Então, ou eles eram só pincelados ou muito pontuais, por exemplo, no Dia da Mulher vamos falar sobre isso, ou no Dia da Consciência Negra vamos falar sobre isso. E a gente conseguiu gradativamente criar uma agenda constante graças ao engajamento desse C-Level, que gradativamente também foi conseguindo engajar outras camadas da empresa. E o desafio hoje está em a gente fazer com que esse engajamento seja perene, né, para além de um momento pendular, né? Então, tem um caso midiático, hashtag MeToo, hashtag Vidas Negras Importam. Aí eu vou me engajar. Quando o movimento tá meio embaixo, eu jogo o assunto para debaixo do tapete. Não é assim, esse é um assunto estrutural. É absurdo, né? É a absurdo. gente tem que ficar mantendo as pessoas que, gente, isso aqui... Exato. Deveria ser uma vida real para todo mundo. Exatamente. Né? E o quanto isso demora, né? A de fato acontecer. Então, não tem como a gente achar que existe um milagre que vai acontecer do dia para a noite. A gente oferece uma consultoria, mas a gente tem um papel absolutamente consultivo. Eu não tenho como pegar, infelizmente, mexer ali no cérebro das pessoas e falar, acabou. Não, você precisa aculturar as pessoas, você precisa estabelecer indicadores, você precisa estabelecer metas, você tem que lidar com a rotatividade que acontece nas empresas. Então, tinha uma pessoa ali que estava super engajada e, de repente, ela saiu da empresa e isso precisa continuar acontecendo. Então, a gente precisa retreinar os times com muita frequência. Então, é um desafio. Acho que essas são as principais barreiras que a gente enfrenta ao longo da jornada. E aí, acaba que é esse o nosso desafio. Mas, assim... Eu acho que especialmente os C-Levels, em termos das empresas, são aqueles que a gente mais conversa ao longo dessa jornada. Nas escolas são professores e gestores, porque não é o professor sozinho que vai ali escolher o seu plano de aula, ele precisa também das secretarias engajadas, etc. E na sociedade civil é manter essa mensagem constantemente na mídia, né? E é por isso que é importante estar aqui no PowerCast, é por isso que é importante a gente basicamente semear a palavra, né? Por aí, sempre. Eu tenho uma dúvida. Para quem está começando a abrir uma empresa, isso já é um papo que a gente sempre trouxe, né? Até com a Rachel Maia, etc., sobre desde sustentabilidade, inclusão, tudo. Como que faz para a pessoa, quando ela está abrindo uma empresa, que ela já gostaria que a empresa dela fosse inclusiva? Como que ela começa? Como que ela pode colocar isso no dia a dia dela? Shea, eu acho que essa é uma das questões mais importantes da atualidade, né? Porque se você for parar para pensar, hoje, as empresas que estão mais engajadas na questão, seja pelo amor ou pela dor, na questão de diversidade e inclusão, ESG, são as grandes empresas. Porque são aquelas que estão mais expostas. Mas quando você pensa num empreendedor, numa empreendedora que está começando, o que essa pessoa pode fazer, né? Existem vários caminhos. É óbvio que, né, ouvindo aqui alguns Powercasts, eu acho que a questão financeira ela é central, né? Especialmente quando você começa um negócio, você quer que esse negócio, ele renda o suficiente para você e depois para você gerar novos empregos e que ele prospere, consiga ganhar o mundo, etc. Pensando na mentalidade de uma pessoa que empreende, né, de modo geral. E se você conseguir atrelar a sua estratégia a isso, a questão de diversidade e inclusão, ESG, eu acho que já é um caminho de você entender que é estratégico pensar sobre o assunto. E aí, o como você vai fazer isso, eu acho que vai depender. Não existe uma estratégia copia e cola para todo mundo, porque a gente está aqui falando para empreendedores de diferentes perfis. Mas hoje já tem caminhos para que essa pessoa consiga incorporar isso desde o dia 1 ou 2 da sua empresa, né? Vou dar aqui um exemplo de como a gente hoje tem estimulado empreendedores a pensarem sobre o assunto. A gente lançou uma inteligência artificial, que é a Deb. A Deb, ela hoje pode ser um plugin que as pessoas podem incorporar nos seus sites, nas suas plataformas, enfim, para, tirar dúvidas de diversidade e inclusão, para conseguir falar sobre os produtos das empresas e conectar com essas pautas. E hoje qualquer empreendedor, qualquer empresa independente do porte pode comprar esse plugin que custa super barato
para incorporar isso no seu site, na sua plataforma. Então, é uma forma de você democratizar esse assunto. Outra forma é, a depender do tamanho do seu negócio. Bom, eu tenho um negócio com 5 pessoas, eu preciso contratar 2 pessoas freela para fazer um trabalho de conteúdo, enfim, só dando aqui um exemplo desses que a gente vive e vê no dia a dia. Poxa, eu vou ser intencional. Acho que eu vou contratar mulheres negras, mulheres indígenas para fazer esse conteúdo que vão me ajudar a chegar num público que talvez eu não esteja chegando, né? Então, assim, dando aqui muito um exemplo do dia a dia mesmo. Por exemplo, eu fui descobrindo o Powercast porque eu sigo a Luísa Brasil, porque eu sigo a Rachel, e aquilo foi me trazendo até aqui. Então, vocês vão também chegando a novos públicos porque vocês vão sendo cada vez mais intencionais em falar com diferentes públicos para conseguir chegar em diferentes audiências. E isso nada mais é do que empreender. Então, todo empreendedor, quando pode perceber que pode ser intencional em trazer diferentes públicos para você conseguir chegar em diferentes audiências, e isso vai ser central para o crescimento do seu negócio, isso é fundamental. Você não precisa ser grande para isso, entendeu? Eu até vou fazer um adendo sobre isso. O canal, ele começou para trazer educação, né? Sempre foi. Sempre o meu sonho comecei a empreender lá atrás, era ter um programa desse que eu pudesse assistir e conseguir entender com diversas empresas e de segmentos que me trouxessem o que eu precisava fazer dentro da minha, porque você vai pegando colinha de todos os jeitos. Quando a gente começou o projeto, já era totalmente direcionado para isso. Vamos dar um exemplo, a gente está falando de tecnologia, de marketing de influência, de gestão, de sustentabilidade, sobre inclusão. A pessoa que está assistindo aqui, ela consegue colocar dentro da empresa dela, porque às vezes ela não sabe por onde começar. Exatamente. Se a gente tá falando uma grande massa, que a gente tá em todos os lugares, né, porque graças a Deus a internet deixa a gente estar em todos os lugares, por que não trazer todos os tipos de assunto pra cá, pra gente entender também? Eu falo que a gente tem uma MBA aqui sempre, mas o mais legal é a gente também descobrir lugares novos, porque passa direto coisas aqui que a gente, eu nem sabia que isso existia. Exato. Então isso é muito legal. Então, todo mundo que passa aqui é muito importante, porque cada um traz um jeitinho pra quem tá assistindo, pra gente aprender também, né, Bebel? Várias vezes vocês estão contando histórias aqui da vida de vocês, da vivência de vocês, do que vocês colocam. A gente, a gente precisa colocar mais isso, a gente precisa olhar mais pra esse lado. E isso é legal, mas só vem com o quê? Com a informação. Exatamente. Né? Exatamente. E é exatamente o que você falou, né? Essas colinhas, esse grande amálgama, essa grande cola de várias coisas que vai trilhando uma jornada de conhecimento, né? E aí, quando você vai trazendo elementos, tipo, eu vou trazer aqui personagens que têm várias trajetórias, aí você vai aprendendo o que essa pessoa tem para me dizer. Isso aqui me traz esse conhecimento para esse momento da minha vida, da minha empresa. O que essa pessoa aqui me traz como conhecimento? Então, eu acho que é exatamente isso. Na verdade, eu costumo dizer, né? Faço parte de uma rede de líderes do Fórum Econômico Mundial. Nessa rede, né, o Brasil, por exemplo, é bench. O Brasil é exemplo no que diz respeito a possibilidades e potencial da gente conseguir trilhar um caminho exemplar sobre a questão de diversidade e inclusão e da questão socioambiental, né? Porque as pessoas olham para cá e veem uma população que é mais de 50% negra e veem que a gente tem a maior floresta do mundo. E aí a gente olha assim e fala, caramba, vocês são espelho para o mundo sobre esses assuntos. Somos espelho, mas ainda temos muito a fazer, né? E aí, quando a gente olha esses dois cenários, a gente percebe quem são as vozes que eu preciso convidar e entender e ouvir para eu conseguir criar um repertório sobre assuntos que eu posso ser referência sobre, né? Então, pensando nessas duas grandes questões do Brasil. Então, acho assim, a gente precisa cada vez mais trazer e amplificar vozes de pessoas indígenas que muitas vezes não estão em vários debates, ou quando a gente está falando sobre a questão racial e de gênero, cada vez mais mulheres. Obviamente a gente está aqui num podcast de mulheres, mas se você parar para ver, vocês mesmos falam sobre isso, né? A produção de conteúdo, de modo geral, ela ainda é muito masculina. Sim. Pensa na TV tradicional, né? Tem muito mais apresentadores do que apresentadoras. Não temos uma mulher negra ou indígena apresentando um programa de massa,
num país que tem essa população massivamente. Então, assim, ainda existem muitas dissonâncias e sim, concordo que a internet está ajudando a quebrar um pouco dessa hegemonia da mídia de massa, por exemplo, mas a gente tem um caminho ainda para andar. Então, eu acho que é exatamente fazendo esse caminho que vocês estão trilhando aqui, né, construindo essas narrativas, dando palco para tantas vozes, que a gente vai conseguir fazer com que a gente seja essa referência que a gente tem tanto potencial para ser. Concordo plenamente. E falando dessas grandes empresas, né, que fazem esses investimentos, como que você acha que elas podem fazer para investir não só dentro delas, para abrir o espaço, como, por exemplo, incentivar em alguma coisa na educação, alguma coisa governamental, alguma coisa na sociedade, para justamente abrir todo esse caminho, né? Acho que ela tem que investir internamente, sim. Exatamente. Capacitar as pessoas lá dentro para entender, você vai abrir uma vaga, como que você vai abrir a vaga, especificações da vaga e tudo mais. Mas realmente ela investir isso de volta para abrir esse caminho, falando de tudo, né? De todas as... Eu fico pensando muito em PCD também, que às vezes não tem uma escola própria para poder receber, e aí a mãe não consegue pagar porque é muito caro, e aí como que faz para ter a educação essa criança? Tipo, isso me pega muito, porque tem que ter um ensino diferenciado, né? Como que essas grandes corporações que já têm um dinheiro maior conseguem investir de volta para ajudar? Você tem esses dados? Assim, sim. Coisas? No IDBR, a gente tem, né, dentro do nosso portfólio, o selo Sim à Igualdade Racial, que na verdade é uma jornada de várias atividades e ativações que a gente faz nas empresas ao longo do ano, justamente para provocar esse olhar interseccional e transversal, 360, como você está falando. Não dá para falar sobre diversidade e inclusão só pensando na gestão de pessoas, que é super importante, que é chave, né? Porque a empresa é feita de pessoas e quem está ali é que vai também trazer a tônica do que vai ser decidido, especialmente nos cargos de gestão, de alta gestão. Mas é necessário também pensar o que a empresa faz da porta para fora, para além do que faz da porta para dentro. Então, no da porta para dentro, você pode olhar o que você faz no seu marketing, você pode olhar o que você faz na sua área de TI, você pode olhar o que você faz na sua área de produto. Será que meu produto está sendo inclusivo? Será que meu produto está sendo acessível? Será que meu site tem acessibilidade? Tudo isso são questões da porta para dentro que também vão afetar a sua relação com a porta para fora. Na porta para fora, numa dos departamentos assim, do selo, a gente olha muito, por exemplo, o que a empresa faz de investimento social privado, que é exatamente esses investimentos que a empresa pode fazer, ou via lei de incentivo, ou diretamente, para investir em projetos que possam ajudar a retroalimentar tudo aquilo que ela está fazendo da porta para dentro, né? Então, a empresa ela pode ser muito intencional em falar assim, eu quero patrocinar essa escola aqui de pessoas com deficiência, eu quero patrocinar um projeto para pessoas autistas, eu quero patrocinar aqui esse projeto para mulheres negras, eu quero patrocinar um podcast feminino. A empresa pode fazer isso, por entender que o espaço midiático ele é majoritariamente masculino. Então, o nosso papel enquanto instituição é provocar as empresas para dentro de uma jornada de diversidade e inclusão que eles possam ser mais transversais e interseccionais intencionalmente, porque essa jornada ela não acontece de modo automático, ela acontece de modo impulsionado, de modo... A gente que constrói essa intencionalidade, né? E aí, Bebel, a gente vai falando, gente, aqui, vocês não estão olhando para a questão PCD, que tal se investir um pouco mais aqui? Que tal se nesse quarto, né, nesse trimestre, vocês fizessem um projeto investindo nessa temática de forma mais incisiva? E que isso, obviamente, vai ganhando tração para ser uma coisa cada vez mais ao longo do ano. Então é isso, é fazer com que a empresa olhe tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, coloque dinheiro nessas ações para que elas rodem ao longo do ano. Que massa mesmo. Não, e quando você falou antes, né, que pagava um Uber em água, geralmente as empresas não tinham mesmo esse horário. Eu acho que a gente ficou muito tempo engessado na mídia tradicional e que as pessoas eram acostumadas a só enxergar o que tinha na programação e não tinham voz, né? Hoje que a gente tem voz para cada um tem
só tela aqui, pode fazer o que quiser, eu acho que as pessoas começaram a entender o movimento que é, tipo, gente, cadê o que está faltando para todo mundo ter de conteúdo, né? Exatamente. É muito importante isso. Exatamente. Eu acho que só muda a estrutura quando tem informação para as pessoas aprenderem, porque eu acho que até quando vocês entram, para quem trabalha na empresa, é uma aula também, né? Com de certeza. aprendizado para colocar para sua vida também, porque às vezes a gente nem tem ideia, quando a gente vive dentro de uma bolha, o quanto é desestruturado, né, várias coisas. Exato, também. eu costumo dizer, né, você fez uma provocação super importante, Sheila, que era da gente olhar pra dentro da gente, né, assim, você falou, quando a gente é colaborador de uma empresa, aí a gente não percebe, e é exatamente isso, é muito mais as pessoas da empresa que precisam ser educadas sobre o mundo à sua volta do que só a pessoa que é de um grupo subrepresentado, que está chegando, que precisa se educar. E aí, esse exercício, ele é muito prático no nosso dia a dia. É só você olhar, por exemplo, quem são as pessoas que você convida para sua festa de aniversário? Quem são as pessoas que você convida para sair, para, enfim, para um bar, sei lá, para uma igreja, para qualquer tipo de espaço, que seja um espaço íntimo compartilhado. Em geral, a gente não convive com pessoas muito diferentes da gente. Tanto em termos de raça, religião, etc. Então, a empresa, ela pode ser esse espaço de quebra desse paradigma. A empresa, ela pode e deve ser esse espaço de convívio entre diferentes partes, até para que ela possa ser relevante na venda e no alcance de vários públicos. Que é isso que vai fazer com que a empresa seja sustentável ao longo do tempo. Pensando financeiramente, num campo econômico de forma absoluta, né? Pensando que isso que rege as empresas, eu poderia aqui para o campo da ética, isso também estaria correspondendo à ética, né? É ético você trazer partes diferentes para o diálogo, mas para além da ética, no campo financeiro, é absolutamente importante. Então, se dentro das nossas famílias, muitas vezes a gente não faz isso, que a empresa pelo menos possa ser esse espaço de convívio de diferentes e que isso possa catapultar a estratégia da empresa ao longo do tempo. Eu acho também que é uma coisa muito recente, né? Assim. Não, gente, esses movimentos têm que ser feitos. Tem que ser feitos. Não, mas eu digo, sei lá, falando questão de, por exemplo, escravidão, essas coisas. É tudo muito novo, né? Que a gente passou aqui no Brasil. Então, tá todo mundo realmente. A pessoa tem que se educar, ela tem que parar e falar, eu preciso prestar atenção nisso. Né? Senão vai no automático, é tudo muito recente no Brasil. Acho que por isso também que tem tanta possibilidade de coisas a serem feitas, né? Que Exatamente. Eu estudei, mas com uma visão norte-americana, porque é diferente, é outra coisa. Background, outra aqui coisa. É tudo muito vivo ainda, né? Eles são muito mais evoluídos, passando muita coisa. Não. Tipo, eles estão muito mais na frente, eu acho, que de informação. Eu acho que os Estados Unidos, eu acho que tá com informação polêmico. Eu acho polêmico. Eu acho, porque eu morei nos Estados Unidos. E lá era muito mais comum eu chegar em qualquer restaurante, em qualquer aula, qualquer outra coisa, de ter várias raças juntas. Eu não vejo isso aqui no Brasil o tempo inteiro. Eu não chego, às vezes, a almoçar num restaurante e enxergo a quantidade de raças diferentes como eu vejo lá. Exato. Lá é muito mais comum. Eu vejo que lá é um pouco mais avançado porque é muito mais discutido. Eu acho que eles também fazem grandes movimentos, porque eu tive a vivência de estar lá, morei por 4 anos e eu enxergava isso no meu dia a dia. Eu não enxergo no meu dia a dia aqui em São Paulo. Tipo, você vive numa bolha. Exato. Sim. Eu não vejo isso no dia a dia. Eu acho que, tipo, existe ainda aqui uma construção feita em um movimento muito já diferente do que você tá falando, que é muito recente, mas ainda eu acho que tem muito a ser feito. Com certeza. Por isso que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, tem que ter esse debate. Vários empreendedores que passam por aqui, que a gente entra nesse debate, às vezes não sabe falar, por quê? Porque não é aplicado. Não é aplicado, Exato. entendeu? A pessoa, às vezes, ela acha, não, mas eu contrato tal coisa, mas tem aí alguém que fale, né, sobre isso com propriedade, que traga informação. É um polêmico que não é, né? Porque as pessoas, às vezes, têm preguiça de modificar o sistema que elas estão vivendo. Com certeza. Né? Meu ponto de vista é esse. Eu digo polêmico no que diz respeito à comparação, né? Porque eu acho que existem até estudos de... estudos comparados, né, das questões raciais do Brasil, Estados Unidos e tal, mas eu particularmente acredito que são realidades distintas, que têm muitos pontos comuns. E eu acho que a tua experiência, ela não invalida aquilo que você vive e viu
nos Estados Unidos e no Brasil. De fato, você vai no restaurante na Faria Lima, você vai no restaurante aqui em São Paulo, você não vai ver pessoas negras, indígenas circulando no salão, comendo e talvez só servindo e quiçá, tá? Porque também tem um crivo ali para saber quem é bonito para ir pro salão, etc e tal. Então, esses padrões de beleza que tá presente tanto num viés ali de recrutamento, quanto nos filtros da internet, né? Quando a gente vai pensar hoje, sei lá, eu vou fazer uma foto, um videozinho, e eu coloco lá um filtro, esse filtro coloca os meus olhos mais claros, afina meu nariz, etc e tal. Então, assim, a gente pensar que esse racismo estrutural, ele tá presente nas nossas linguagens atuais de modo global, é importante. Agora, de fato, o que você traz, Sheia, acho que é super importante a questão numérica, né? Quando você pensa que nos Estados Unidos você tem, 13 milhões de pessoas negras. Essa população, ela é minoritária nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando de uma maioria. A gente acho que até passou, né? O Brasil, ele tá agora, não tá? Passou esse ano, não foi? Diferença? Essa diferença, cada vez mais em termos de autodeclaração, ela tá maior, mas a gente tem pelo menos 3 vezes mais pessoas negras no Brasil do que nos Estados Unidos. Então a gente está falando de uma população minoritária, em tese, nos Estados Unidos, de cerca de 40 milhões, e a gente está falando aqui de uma população de mais de 100 milhões de pessoas autodeclaradas negras, e aí se você somar com as indígenas, então você chega a um contingente de mais de 100 milhões, com certeza, entre pessoas pretas, pardas e autodeclaradas indígenas. Então você está falando de um país demograficamente majoritariamente negro, que não tem na mesma proporção essas pessoas que acessam a cargos de liderança, aos melhores restaurantes da cidade, que falam na mídia, em vários espaços, que tem financiamento, né, pensando veículos de mídia, etc, né, que foi o que eu falei um pouco quem são as principais apresentadoras de mídia tradicional no Brasil, né, e aí isso vai dando pra gente a tônica, né, das escolas públicas ou particulares, né, públicas, eu tô falando até das universidades públicas, porque nem tudo que é público é acessível para todo mundo, acho que também cabe pensar, você vai numa escola de medicina pública, você não vai ver a mesma quantidade de pessoas negras e indígenas ali do que de pessoas brancas. Se você vai numa escola particular, especialmente aqui, pensando em São Paulo, por exemplo, você não vai ver as mesmas quantidades de pessoas negras ali, nem no corpo de professores, nem no corpo de alunos. Então, de fato, a gente tem muito que avançar, muito que avançar. Eu acho que são contextos diferentes, eu acho que ambos os contextos necessitam de avanços, né? Então, a gente está falando de um contexto de muita polarização, onde se eu falo sobre esse assunto, eu posso ter muita adesão, mas eu também posso ter muita retaliação, para as pessoas dizendo, isso é mimimi, etc e tal. Então, acho que a gente tem que avançar no que diz respeito a colocar o assunto na mesa, a fazer com que esse assunto seja cada vez mais debatido desde a primeira infância, e entender que são contextos diferentes, são linguagens diferentes. Eu acho que não é sobre se comparar aos Estados Unidos, mas sobre entender qual é o nosso próprio caminho para o alcance de mais igualdade de oportunidades aqui, né? E eu acho que já existem muitas políticas públicas muito bacanas aqui, que são inclusive referência para os Estados Unidos. A gente tem um censo demográfico aqui, que ele é referência para o mundo inteiro. Na França, por exemplo, é proibido coletar dados sobre raça, o que é muito, na minha visão, muito discrepante, muito dissonante com a própria realidade, porque você se baseia num princípio de igualdade, que está ali nos princípios, né, da França, a igualdade, liberdade, fraternidade. Mas não dá acesso a isso. Não dá acesso a isso, isso não é a realidade das pessoas. Então, se você tem um nome na França, sei lá, seu nome é Fatou, seu nome é Mohamed, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir um emprego. E aí, com certeza, essas são pessoas, em suma, né, de maneira geral, pessoas lidas como não brancas ou não francesas, e aí você é excluído disso. Então, há entidades francesas querendo fazer bench no Brasil para entender como é que a gente consegue hoje coletar dados, para ver como é que a gente consegue implementar políticas públicas, né, que ainda, embora a gente tenha muito que avançar, também são espelho para muitas outras nações, outros lugares. Então, acho que é isso. Acho que é um grande apanhado. Acho que temos avanços, temos muitos pontos a melhorar, assim como nos Estados Unidos tem avanço e muitos pontos a melhorar. E eu acho que cada lugar a gente pode achar melhores práticas para se espelhar e conseguir avançar a questão para não ser um movimento pendular ou da onda
onda do momento, ou só baseado, tipo, num grande crime que aconteceu. Aconteceu o George Floyd, vamos falar sobre isso. Não, vamos falar sobre isso sempre, vamos falar sobre isso num podcast, vamos falar sobre isso no meu produto, vou falar sobre isso na minha escola, vou falar sobre isso em todo lugar, de forma constante, perene, assim como a gente está falando hoje sobre digital, sobre inteligência artificial, que é uma coisa que todo mundo precisou falar. Todo mundo precisou falar sobre pandemia. Todo mundo precisou falar sobre inteligência artificial. Todo mundo precisa falar sobre a questão racial, de gênero, de diversidade e inclusão também, né? Nossa, eu tenho muito orgulho de ter você aqui hoje. Muito obrigada. Eu também tô super orgulhosa de estar aqui com vocês. Antes vocês. de a gente entrar nas nossas powers, a gente vai trazer um super coffee, né? Nosso momento. Gente, adoro presentes. Adoro. Todo mundo recebendo muitos presentes. Enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso, tá passando aqui o QR Code durante todo esse episódio. O Super Coffee que tá com a gente aqui, tá na estrada, tá em todos os lugares, né, Bebel? Exatamente. Eles também estão com novas linhas maravilhosas. Entra aqui no QR Code, que conheçam mais. Super Coffee é maravilhoso. Vou ficar uma mamãe cafeinada. Adoro. Eu até queria perguntar sobre maternidade, mas agora é a vez da Bebel aqui, que senão eu fico interrompendo a Lu. Obrigada, gente. É um presente. Mandem mais. Adoro. Deixa o endereço como quem não quer nada. Anotado ali. Adoro. Mas vamos entrar nas powers. Queria que você contasse um pouquinho pro pessoal como é que foi sua vivência de trabalhar na campanha do Barack Obama. Tipo, o que você tirou de aprendizado? Até pra trazer pra aplicar aqui no Brasil. Foi lindo, né? Tipo assim, com todo respeito, a Michelle, ele é um gato. Não, eu achei chique, uma hora que eu olhei, eu falei, gente, eu queria. Foi assim, foi incrível, né? Eu acho que o Barack, ele ensina coisas do simples ao complexo, né? Eu acho que a questão da oratória dele, do storytelling, né, da narrativa, de como ele vai conseguir se adaptar em diferentes públicos, né? Eu digo isso porque, como voluntária da campanha dele, eu acompanhei diversos tipos de discurso em diferentes estados, e eu fazia parte do grupo de voluntários que registrava pessoas para votar. Então, nosso papel era perguntar, você, Bebel, tá registrada para votar? Porque nos Estados Unidos você precisa se registrar para você votar, né? Então, nosso objetivo era engajar mais pessoas para votar, para ampliar uma base de pessoas que pudessem votar e, se possível, votar nele. Então, meu papel era registrar essas pessoas. E aí, eu acompanho diferentes estados, né? Eu fui estudar na Universidade de Wisconsin, em Madison, que é um estado ali tido como um estado meio que a gente chama de swing state, né, que ele pode ser mais democrata, ele pode ser mais conservador em muitos momentos, então é um estado super importante, onde muitos fazem campanha ali para garantir que tem uma base importante de votos, porque é um estado que você precisa trabalhar nele, não um estado democrata automaticamente, né. E a gente rodou muito, várias cidades, né? Eu fui pra Milwaukee, o próprio Madison, ele discursou algumas vezes, fui pra Chicago, tudo ali no meio oeste dos Estados Unidos. Então, pra mim, cada vez eu ia percebendo como ele mudava o tom, né? Então, quando ele estava falando para trabalhadores de base, ele tinha ali uma história sobre trabalho, sobre a importância, né, de garantir a democracia. Quando ele tinha um público feminino, ele ia falar sobre o direito das mulheres e etc. Então, a narrativa, a partir do entendimento de com quem você está falando, é algo que ele me ensina muito, porque eu estudei comunicação, né? A minha base é da comunicação, então sou apaixonada por discursos de lideranças que conseguem tocar, a partir da sua narrativa, corações das pessoas, mesmo aquelas que estejam a princípio fechadas em relação a determinados temas, né? Então não era fácil eleger, ou no caso da campanha que eu participei, reeleger uma liderança que era um cara negro com o nome de Barack nos Estados Unidos, né? Então era basicamente um nome de um outsider, né? Porque ele nasce fora do estado americano, lido ali como tradicional, né? Então, pra mim, assim, era aquela narrativa, aquela trajetória, ela falava muito sobre mim, né? Eu também me sentia um pouco outsider ali, sendo uma estrangeira que foi estudar ali por um ano. Fruto de políticas públicas, fui bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, né, da CAPES. Então, para mim, era muito importante estar ali, naquele momento, ajudando um outro outsider a tomar o seu poder,
E aí, olhando aquela narrativa, olhando aquela oratória, olhando a forma como ele adaptava os seus discursos para diferentes públicos, e obviamente, assim, a gente está falando de uma pessoa que não é perfeita, e eu acho que é exatamente isso também que era importante, porque ele mesmo trazia isso dos seus próprios discursos, da humanização de um cara como esse. Quando a gente fala assim, agora eu quero uma mulher no poder, você vai acreditar que essa mulher, ela vai ser, tipo, perfeita? Não. Ela também tem as suas imperfeições. A gente não pode exigir de ninguém uma super perfeição. E eu acho que era essa beleza também dele se colocar também de um caráter, de um caráter tipo de colocar suas vulnerabilidades na mesa, porque existe de fato essa expectativa, né, de quando você vai... tem vários estudos que hoje falam sobre isso, né, quando muitas pessoas que queriam elegê-lo acreditavam que ele ia acabar com o racismo. Como assim? Tipo, não. Um cara preto no poder acabar com uma estrutura de 1000 anos, sabe? Não existe. Então, eu não tô aqui para acabar com o racismo, sabe? Sim. Eu tô aqui para usar a minha voz, usar o instituto pra gente poder semear novas oportunidades, porque acabar com o racismo é uma tarefa coletiva. Uhum. Então, assim, quando eu fui ouvindo isso dele, aquilo foi me trazendo também uma possibilidade de celebrar as pequenas conquistas, né? Porque era uma conquista ter um homem como aquele falando em público, falando com diversos públicos, usando sua oratória, sabendo dividir a sua mensagem com diferentes públicos, se colocando num lugar de vulnerabilidade. Então, e cada discurso bem feito, a avaliação do discurso era celebrado pelas comissões ali dos voluntários. Então, para mim era fantástico poder celebrar cada discurso, fazer ajustes de rota, trazer sugestões dentro do comitê, falando, esse discurso aqui ajudou a gente a coletar, tipo, X assinaturas de pessoas que querem se registrar para votar, então a gente também fazia essa mensuração de quanto o discurso podia ajudar ou não na campanha. Então, eu gostei muito dessa experiência porque me deu muito esse arcabouço de, literalmente, do que eu falei no início, do transformar não em sim, né? Então, acho que muito do que eu faço hoje, a partir da campanha Sim à Igualdade Racial, também bebe muito dessa fonte do Barack Obama, né? As donas Anjas me ensinaram a transformar não em sim, mas Barack Obama também, né? Pensando que ele tinha o seu mote da campanha Sim, Nós Podemos, né? O Yes, We Can. Eu acho que isso também me fez fazer com que a gente falasse sim à igualdade racial aqui no Brasil e dissesse que mais do que dizer não ao racismo, é possível dizer sim à igualdade racial, celebrar as pequenas conquistas, celebrar as narrativas, celebrar a possibilidade de contar sua própria história, que foi o que o Barack Obama me ensinou, com certeza. Foi um grande presidente. Ele, aliás, quando ele estava na época dele, você vê que não tinha grandes problemas, assim, né? Tipo, entre outros países e tudo mais. Ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, né? De bons relacionamentos. Eu acho que era uma época, talvez, com menos polarização aparente, né? Até porque ele também não atiçava essa polarização tal qual hoje o Trump faz, ou outros líderes que entendem que a polarização, ela é uma estratégia de desmobilização, né? Então, essa polarização, ela não é algo não pensado. Pelo contrário, porque quando se a gente para de se falar, a gente deixa de se unir. E a gente deixa de se unir por algo que nos é interessante, e aí quem tá criando essa polarização é que se beneficia, porque essa pessoa que vai tomar as decisões pela gente que não quer se falar e combinar o jogo. Então, essa polarização, ela é muito estratégica. Então, acho que nós, como continuidade desse legado do Barack Obama e de outros tantos, né, de líderes democráticos, para quem gosta desse assunto, dessa tônica, a gente precisa cada vez mais criar formas de desmobilizar a polarização, ou seja, tentar não criar esses rachas, né? Tanto dentro da família, que eu sei que é delicado, é difícil, mas com os amigos, etc. Ao invés de, porque a gente lançou uma inteligência artificial justamente pra isso, né? Então, tipo, a gente tem a Deb, @chamadeb no Instagram, e aí tem tipo, quando vem um pai, uma mãe, né, com aqueles pensamentos meio tortinhos, dizendo assim, mas eu não acredito em cotas, eu não acredito em movimento de mulheres, etc. Eu falo assim, mãe ou pai, chama a Deb. Aí a Deb tá lá para responder várias perguntas sobre isso. Então, a ideia, né, pensando nesse movimento da gente não dar tanto espaço para essa polarização, é criar mecanismos para as pessoas conseguirem escoar suas dúvidas sem medo, e que num campo de convívio a gente não rompa relações com quem tem dúvidas ou pense diferente, porque se a gente
criar essa polarização e nutrir essa polarização, isso é danoso e isso cria toda uma vertente de pessoas que vão se beneficiar com esses rachas, sabe? Então eu acho que isso também me foi ensinado. Eu costumo, tipo, mesmo com, sabe, aquela vontade de, às vezes, tipo, cara, vou bloquear essa pessoa, etc. Eu falo, não. Respira. Não bloqueia, continua o diálogo. Mas assim, sou eu. Sei que existem várias pessoas que discordam, mas assim, essa é a minha forma de agir. Poder de evolução também, né? Da Exato. gente também, não só olhar o olhar do outro também. Exato. Lu, a gente tem um quadro de wellness aqui. E a gente adora fazer umas perguntinhas, né? Você como mãe da Alice, o que você faz nas suas pausas? Se você tem pausas e como você... Se você tem pausas, Se você tem pausas, né? E a maternidade, como que você inclui no seu dia a dia? Não, eu gostei das pausas. Acho que as pausas são excelentes. Acabo de chegar de uma. Mas geralmente, tipo assim, eu ainda costumo misturar pausas com trabalho, né? Então é muito difícil quando você é empreendedora pausar completamente. Estou trabalhando isso em terapia há anos, etc. Tô conseguindo pausar mais. Eu acho que tem mais pausas ao longo do tempo. Então acho que isso é importante pra mim, ao invés de, tipo assim, ter férias de 30 dias. Geralmente eu tento assim, vou pausar 3 dias aqui, 3 dias aqui, 3 dias aqui. E distribuir isso ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes não é que o corpo queira parar, ele só quer pausar. E são coisas diferentes. E ainda mais pra gente que lida com causas, né, enfim, estruturais, e tem muitas coisas nesse redor, e você fala, cara, eu preciso pausar, e aí você dá uma descarga no cérebro, isso é super importante. E obviamente, essas descargas desses últimos anos, né, especialmente nos 6 últimos anos, com o nascimento da minha filha Alice, e nesse último ano, o nascimento do meu filho Hugo, tem sido muito com eles. E o que eu faço para tentar conciliar isso? Acho que 2 coisas fundamentais para mim tem sido colocar esses momentos na agenda, porque eu negligenciava isso um tempo, né? Então, tipo, férias era quando desce. Pausa era quando desce. Hoje não. Hoje isso é mais planejado. Então, tipo, qual é o período aqui que eu acho que tem um feriado, alguma coisa que eu posso estender, o que eu mesma entendo que faz sentido. Tipo, eu fui para as Olimpíadas agora. Eu amo Jogos Olímpicos. Eu sou fascinada por esportes, não jogo nada, não entendeu? Não sou essa pessoa. Mas eu amo ver como eu. Mas eu amo ver, tipo, os movimentos, tipo assim, da ginástica, do vôlei, do handball, tudo. A Rebeca, vontade de chegar nela e abraçar, eu quero ser sua amiga. Total. E eu tinha estado com ela num baile e falei assim, você vai ganhar uma medalha. E eu tive o prazer de vê-la ganhando a medalha. Incrível. Então, tipo assim, falei, sou pé quente. Sou pé quente. Então, fiquei muito feliz de ver ela. Muito maravilhosa. Um beijo, Rebeca. Beijo, Rebeca. E aí, enfim, sou apaixonada por esporte. Falei, vou pausar, que eu quero ver os Jogos Olímpicos. Mas aí fui lá, fui como? Fui ver os Jogos Olímpicos, estava com os meus filhos e fui fazer reunião. Então é isso, né? Então, deu uma esticadinha Deu uma esticadinha, então foi isso. É tipo, distribuo as pausas, sou mais intencional nesse planejamento. Tento levá-los para os meus compromissos de trabalho também, né, dentro do que for possível. Então eu entendi que ali tinha uma possibilidade de uma reunião, mas foi uma reunião que foi mais um almoço em família. Então a conciliação tem a ver de como é que eu concilio essa, tipo assim, conexão de pontos, sabe? Como é que eu concilio esse dia aqui de trabalho, essa viagem aqui de trabalho com o momento em família? Então, às vezes eu consigo fazer essa conexão e isso faz com que eu evite de ficar muito tempo fora de casa sem vê-los, ou tipo assim, de completamente separar o trabalho da vida em família. Então, falei, cara, então vou conciliar esse momento lá em Paris com um momento de família e um momento de trabalho. Nossa, eles devem ter amado, inclusive, né? Exato, então foi muito legal, assim, poder ter feito essas 2 coisas. Tô cansada e precisando de novas férias? Sim. Mas a gente vai fazer isso dos próximos fins de semana ou períodos ao longo do ano que eu já buquei aí pra eu conseguir pausar. A gente deixa muito intensa às vezes, né? É isso. Mas eu tô justamente na contramão nesse momento da minha vida. Eu sou uma pessoa que adora fazer, tipo, 10 coisas no dia, entendeu? Só que com as crianças eu fui entendendo, não é esse o caminho. Eu preciso fazer uma coisa no dia, porque elas já me cansam naturalmente e faz parte do processo. Se eu vou fazer 10 coisas, vou ficar as 10 muito mal feitas. E aí, por exemplo, a gente ia assistir um jogo, a gente pausava pra almoçar. E era isso.
E ficou tudo tão mais leve. Máximo. E aí, acho que isso também me ajudou. Então, tô no momento de recalibrar isso, né? Das 10 coisas pra 2, 1. Isso é uma ótima dica. É isso. Você trabalha a questão de educação financeira com seus filhos? Trabalho. Desde já, né, com a Alice, né? Porque o Hugo até o momento fala A-U-E. A Alice, ela já começa. A Alice é uma pessoa, assim, extremamente. Sou muito fã dela. Sou muito fã, não é porque é minha filha, não, mas ela é muito já consciente, né? Então, tipo assim, ela passa num lugar, aí ela vê um brinquedo. Aí ela vai falar assim: mamãe, isso é muito caro? Aí eu falo assim: isso é muito caro, mas se a gente juntar. E aí eu faço pra ela a conta do que seria juntar pra comprar. Legal. E aí ela vai tendo essa consciência de que a gente precisa se planejar pra conseguir comprar alguma coisa. Então, assim, obviamente, você tem que calibrar isso de acordo com a linguagem, com a idade, né? Ela tem 6 anos. Eu não vou fazer todo um mecanismo hiper complexo até pra também não afastar. Mas eu vou ensinando pra ela que é necessário a gente se planejar pra comprar alguma coisa, a gente guardar dinheiro, a gente entender, será que isso é realmente necessário? Você já tem um brinquedo parecido com esse em casa, será que é isso mesmo? Então, as conversas, e quando a gente vai falando sobre educação financeira, a gente vai pensando, tipo assim, cara, é uma coisa que você só pode aprender lá na frente, sei lá, quando for investir em CDB na bolsa, não, você vai aprendendo, né, aos poucos, gradativamente, no seu dia a dia. Então, ela mesma, às vezes, vai tendo a consciência. Mamãe, eu vi esse brinquedo aqui, isso aqui é muito caro, não preciso disso, né? E ela mesma se pergunta, ela mesma responde. A Lu é Então, quase achei uma isso garota propaganda da Poupei. A gente queria muito te apresentar o Poupei, na verdade. Porque é justamente um cartão para crianças e adolescentes, né? Onde ele tem uma conta digital, que ele tem toda essa jornada gamificada. Então, Que incrível! Falou, eu quero ter uma bike, como que eu... Exatamente quanto como você tempo estava eu vou ter a bike? E o Poupei vem justamente essa questão de poupar. Então, é para trazer essa conscientização também. Será que eu preciso consumir tudo isso? Né? Tudo que você falou, você resumiu nessa jornada. Casado. E a gente quer que você conheça. Depois a gente te manda mais informações para você saber. E você que tá aí em casa... Já tô contratada como garota propaganda. Não, eu acho que né? já também. Exatamente. Tá Já vou dar um checklist, gente. Poupei. Poupei total. Porque eu acho, quando eu era criança, não tinha educação financeira. Fui aprendendo conforme, né, foi passando o tempo. E eu acho de extrema importância. E a Poupei tá aqui, gente, passando o QR Code enquanto a gente tá nessa entrevista, esse bate-papo maravilhoso com a Lu. Antes de finalizar, temos mais presentes. Eu Opa. tenho também mais perguntas. Você quer fazer Bora. uma? Não, tive a saideira. Tá bom. Eu, na verdade, quero trazer uma... Queria que você trouxesse, né? Pra quem quer poder ajudar nesse movimento de inclusão e que não faz parte, né? Quem tá de fora. Quais são as ações que essas pessoas podem fazer? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já passei por várias situações, então eu tô me trazendo nesse ponto, olhando pra mim, né? Egoicamente. De, tipo, querer ajudar e escutar não se mete nisso porque você não faz parte. Então, acho que isso acontece muito também. E aí, várias vezes, eu deixei de fazer algo porque eu falei... Talvez eu não seja bem-vinda nisso, sabe? E aí acabou que eu me afastei de várias iniciativas que eu poderia ter tido, porque eu falei, já que eu recebi essa, né, tipo, não venha, então eu não vou ajudar. E eu acho que isso não é legal, né? Eu acho que isso deve acontecer. Então eu queria que você trouxesse, né, pra quem tá de fora, mas que quer poder ajudar, o que a pessoa pode fazer da melhor forma? Com pra certeza. Conscientizar todo mundo. Acho extremamente válido o que você tá trazendo, Bel, que é o seguinte, eu acho que todo mundo tem lugar de fala nessa pauta. Assim como quando a gente vai falar sobre meio ambiente, todo mundo tem uma responsabilidade com meio ambiente porque somos parte disso, né? E com a pauta racial, de gênero, enfim, mesmo se, tipo assim, você não precisa ser mulher pra ser, né, pró mais oportunidades para mulheres. Você não precisa ser da comunidade LGBTQIAPN+, para entender que essa pauta é sua também, né, em muitos sentidos. Então, acho que cabe muito entender que cada pessoa tem sim o seu espaço, mas obviamente cada pessoa vai ter uma trajetória para achar como desenvolver melhor o seu discurso e o seu posicionamento nele. Então, acho que são duas coisas distintas. Tipo assim, essa pauta é minha, eu tenho lugar de fala sobre ela, agora eu preciso entender como eu vou alimentar o meu discurso e meu posicionamento. E aí eu diria o seguinte, não dá para se validar só por uma experiência negativa,
né? Eu acho que a vida é muito maior que as experiências negativas que a gente tem. A gente sabe disso, especialmente por a gente estar num podcast, né? A gente tá num Powercast feminino. E se a gente se valesse só pela experiência negativa ou de fechamento de portas, a gente não teria um podcast feminino, porque a mídia, massivamente, ela ainda é muito permeada pelos homens. Então, a gente não parou nesse primeiro não. Então, assim como nós, empreendedoras, não paramos no primeiro não, a gente também não pode parar no primeiro não quando a gente entende que, poxa, me excluíram de um debate que eu não sabia muito bem me posicionar. Então, eu acho que é persistir nessa narrativa, achar o seu espaço, achar a sua linguagem. E aí, do nosso lado, em termos de instituto, a gente, né, construiu uma inteligência artificial que é a Deb. E aí a Deb tem ajudado muitas pessoas a construírem essa jornada meio personalizada do caminho que eu posso seguir, das dúvidas que eu tenho às vezes, mas são dúvidas íntimas e às vezes eu tô com vergonha de externar para alguém. E aí, esse é um caminho mais personalizado e que ajuda a, de alguma forma, lutar contra o que seria essa polarização, né? Do tipo, cara, não fala sobre isso. Não, você pode falar sobre isso. Talvez o contexto, o clima, ou as pessoas não estivessem ali, tipo, preparadas para aquele ponto de vista e tal. Mas se você tivesse um espaço onde você pudesse escoar uma dúvida e não necessariamente se colocasse em público essa dúvida, de repente isso poderia ajudar nessa jornada personalizada. Então eu acho que é isso, é achar o seu lugar, achar as ferramentas. A gente tem a Deb, mas existem outras tantas ferramentas possíveis para continuar nesse debate. E esse vai ser um debate, né, como eu falei, igual o exemplo do Barack Obama, ele não é responsabilidade só das pessoas negras. Ele não é responsabilidade só das mulheres, ele não é só responsabilidade de pessoas com deficiência. Essa é uma responsabilidade coletiva. E não existe milagre, existe engajamento coletivo. E se a pessoa se exime de estar presente num debate, ela mesma está deixando de se fazer um favor. Porque é isso, né? Que a gente fala assim, então vou deixar de falar sobre esse assunto. E, ok, não, você está deixando de construir um repertório que é importante para você mesmo. Concordo. Entende? Você está deixando de construir uma sociedade mais segura. Você está deixando de construir a possibilidade de você sair sem medo na rua. Porque se todo mundo tivesse mais igualdade de oportunidades, a gente não teria medo de sair na rua, a gente não teria medo de conviver entre nós. Sim. Então, é uma responsabilidade nossa e é um bem-estar comum construir esse diálogo. E não é favor pro outro, é favor para você mesmo. Exatamente. Legal. Lu, antes de a gente finalizar, quero dar também um presente da mesa pra você. Opa, mais presentes, gente. Mais presentes. Ela fingiu que não sabe que tem um presente ali. Ai, meu Deus. Da onde? Surpresa. Faz parte do meu skincare, do skincare, do nosso skincare, né? Do nosso dia a dia. Amo o Mésio. Eles têm aqui as melhores tecnologias e inovações para nossa pele. Incrível. Desde o exossomas até, assim, tudo, gente. Vitamina C. Não, você vai amar, esse gloss é maravilhoso, hidrata super os lábios. Vocês estão me mimando muito. Adoro. E também tá passando o QR Code aqui. Eu queria agradecer, queria que você passasse as suas redes sociais, aonde encontram você, tudo. Pode passar? Tudo. Eu sou garota propaganda, adoro. Viu? Vou ficar aqui 2 horas. Então pode lá seguir @Luana Genot no Instagram. Luana Genot também no LinkedIn, TikTok. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Instituto é @IDBR, que vem de Instituto Identidades do Brasil. Nosso site é www.simaigualdaderacial.com.br e podem também seguir a nossa inteligência artificial, que é a Deb, no @chamadeb. Adorei. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar episódio pra todo mundo, pra gente ter outros episódios com a Lu aqui. Vários outros. Pelo amor de Deus, e muitos presentes. Muitos presentes. Muitos beijos. Beijo, gente. Até breve.